Já imaginou reproduzir em uma boneca as características dos seus filhos ou dos seus netos? Já imaginou ir além e tornar esse hobby tão prazeroso uma fonte de renda que te ajude a conquistar os seus sonhos e tornar a vida da sua família muito mais confortável? Surreal, né? Difícil de acreditar que é possível ganhar dinheiro com um trabalho tão gostoso de fazer. Quase uma brincadeira de criança. Meu nome é Nívia e eu sou de Feira de Santana, Bahia. Então aqui é Luca, meu neto, e aqui é meu netinho. Meu nome é Janete. Com essa boneca que eu fiz, a primeira, eu já tenho encomendas. Como uma renda extra, mas também eu faço como hobby. Eu nunca tinha feito boneca. Eu aprendi a fazer boneca com ela. Eu me chamo Rosimeire, sou de Guarulhos, São Paulo. Porque olhando parecia ser muito difícil, mas a maneira que ela ensinou para mim, eu tenho dificuldade com coisas pequenas. Foi tão fácil que eu falei, não, nem acredito. Então, eu chamo Selma e falo de Portugal. Eu estou a viver neste momento nos Açores, na Ilha Terceira. E acabei por procurar aqui não só outra fonte de rendimento, mas também aqui algo que me ajudasse a distrair um bocadinho. Eu fiz mais, ó. Eu fiz essa, quase, também, ó. Sou Deise de Guarulhos, São Paulo. E essa foi a boneca que eu fiz na oficina Bonecas Encantadoras. Foi a personalização de uma amiga minha, a Estela. À volta de 30 euros. Depois, também depende da personalização que ela tiver. Mas à volta de 30 euros a boneca grande. Aqui que é um bocadinho maior. Eu basei mais nesta aqui, à volta de 20 euros. Pô, também ainda não ouvi ninguém dizer que era caro. As pessoas vêm, gostam, pedem e está tudo bem e pedem mais. Estou pegando encomenda, já peguei várias encomendas, graças a Deus, porque a minha intenção não era vender. Minha intenção era fazer só para o meu neto. Aí uma pessoa viu, me encomendou, aí outra viu, encomendou. Eu já vendi duas, dei uma de presente. E agora chegou a sua vez de aprender o caminho para fazer e vender bonecas personalizadas em amigurumi com um método muito simples e exclusivo e conquistar a renda extra que vai mudar a sua vida e da sua família. Olá, amigurumeira! Seja muito bem-vinda à Semana Amigurumi da X. Eu sou Patrícia Fatoreto, professora de amigurumi e mentora de artesãs, e nessa semana eu vou te mostrar o caminho para fazer e vender bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi com um método muito simples e exclusivo. Você vai ver nessas 4 aulas, de forma simples e com zero complicação, como fazer um amigurumi com 10 vezes mais potencial de venda e 10 vezes mais lucrativo, usando para isso ferramentas super simples, super acessíveis e de baixo custo, e que por você já ser amigurumeira, você provavelmente já tenha todas aí na sua casa. Ainda nessa aula, nós vamos amigurumar juntas, a gente vai fazer um amigurumi do zero e você também vai ter a possibilidade de participar do sorteio do kit Minha Primeira Boneca Encantadora, onde você vai receber aí na sua casa um kit que eu vou montar especialmente para você, com o que você precisa para fazer a sua primeira boneca. E para participar, você precisa assistir a todas as aulas. E em cada aula, uma palavra-chave vai aparecer na sua tela e você deve anotá-la. Então, assista todas as aulas com atenção. Na sexta-feira eu vou liberar um link para você fazer o seu cadastro, colocar as palavras e poder concorrer ao kit que eu vou enviar para sua casa para te ajudar a colocar em prática o seu plano de se tornar uma especialista em bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi. E no domingo, na aula bônus ao vivo, eu vou fazer o sorteio. Então não deixa de participar. E eu já vou avisando de cara que o que você vai ver aqui na Semana Amigurumi 10X está muito longe de ser um monte de diquinhas aleatórias ou um simples passo a passo para fazer amigurumi, como tem aos montes aí na internet. Nada disso, gente. O que você vai ver aqui é resultado de um método testado e aprovado por mim e por minhas alunas. E eu tenho certeza que aí, nessa sua cabecinha, você deve estar pensando que isso tudo é bom demais para ser verdade, não é mesmo? Principalmente se você é iniciante no mundo dos amigurumis. Então eu te convido a ficar comigo durante toda essa semana, porque você vai poder ver com seus próprios olhos que é possível sim fazer e vender bonecas personalizadas em amigurumi de alto valor. E mais ainda, você vai ver que você também pode chegar lá, porque não só eu cheguei, mas também minhas alunas, algumas que saíram do zero e que colocando o método em prática, conseguiram fazer e vender suas primeiras bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi. Algumas, inclusive, já estão indo além, estão empreendendo dentro do universo das bonecas personalizadas em amigurumi e garantindo a sua tão desejada renda extra. Eu já estou pegando encomenda, já peguei várias encomendas, graças a Deus, porque a minha intenção não era vender. Minha intenção era fazer só para o meu neto. Eu já vendi duas, dei uma de presente.
As pessoas estão gostando tanto que nem questionou de preço. Inclusive, até agora eu não estou tendo problema. Inclusive, com essa boneca que eu fiz, a primeira, eu já tenho encomendas. Mas eu estou gostando tanto que eu acho que eu vou investir nisso. A minha aluna Dilene, ela nem tinha intenção de vender, mas quando a cliente viu ela fazendo, já se encantou e pediu para comprar. Então, durante toda essa semana, eu vou te mostrar que fazer e vender bonecas personalizadas e encantadoras de alto valor em amigurumi é mais fácil do que você imagina. E ganhar dinheiro, ter renda extra vendendo as bonecas personalizadas de alto valor é totalmente possível, mesmo que você ache que elas sejam produtos mais caros, como eu ouço sempre por aí, e que por causa disso fica muito mais difícil vender. Esquece isso, gente, porque até o final da nossa semana você vai perceber que isso é um grande mito. E deixa eu te mostrar alguns dos pedidos de boneca que eu já vendi na internet, e eu quero que você observe como a procura por bonecas personalizadas é grande e também como elas têm potencial para atrair clientes que muitas vezes acabam comprando mais amigurumis e fechando pedidos com valores bem mais altos. Aqui eu tenho variados valores de produtos e pedidos, mas olha esse pedido aqui em especial. O meu cliente foi atraído para minha loja pela boneca e pelo boneco amigurumi. E por essa porta de entrada acabou fechando um pedido de quase R$ 1.800. Ou seja, se você achava que os clientes não pagavam o preço, dá uma olhada nesses valores de pedido e já tira de vez esse mito da sua cabeça. Tudo é uma questão de produto certo para o cliente certo. Bom, agora eu imagino que você esteja aí morrendo de curiosidade para saber que tal de método é esse que eu ensino para poder fazer e vender bonecas personalizadas de alto valor, não é mesmo? Mas antes de eu dividir o meu segredo com você, eu acho justo que você saiba como tudo isso começou e como foi que eu desenvolvi o meu método Amigurumi 10X. O amigurumi surgiu na minha vida há exatos 15 anos, quando eu nem sabia que chamava amigurumi. E curiosamente, os primeiros amigurumis foram o casal de noivinhos do meu bolo de casamento. Olha eles aí. Dá pra ver que a gente teve uma evolução perceptível de lá pra cá, não é mesmo? Como eu disse, esse casal de noivinhos foi feito de forma bem intuitiva, totalmente sem rumo e com zero conhecimento de técnica. Eu fiz só para dar um toque divertido à decoração da nossa festa. E depois disso, eu não segui adiante. Somente 5 anos depois é que o bichinho ali da curiosidade me picou e eu quis saber mais sobre esse jeito diferente de fazer crochê, que é o amigurumi, e que na época ainda era totalmente desconhecido aqui no Brasil. O meu primeiro amigurumi oficial, com anel mágico e tudo, seguindo a receita ali direitinho, eu fiz com lã família, que era o que eu tinha disponível ali na época, e com um enchimento improvisado de manta acrílica. Aquela mesma manta de fazer recheio de patchwork. Eu desfiava ela ali, ó, para ficar mais fácil para eu encher meus amigurumis. E eu lembro bem que eu fiquei muito orgulhosa da minha girafinha, mesmo sabendo que ainda tinha muita coisa lá para melhorar. O que eu não esperava é que eu ia me apaixonar pelo amigurumi. Porque você sabe, gente, amigurumi vicia, é caminho sem volta real. Mas eu tô gostando tanto que tem dias que eu levanto mais cedo, vou lá, faço um cadinho. Porque isso vira uma cachaça, isso é contagiante e a gente não quer parar. E por causa disso, eu comecei a pesquisar e interagir em alguns grupos de Facebook que falavam ali sobre crochê e amigurumi. Foi aí que um belo dia eu resolvi postar essa minha girafinha em um desses grupos. E no meio de algumas curtidas e alguns elogios, eis que uma artesã famosa ali na época fez um comentário muito arrogante, dizendo que a forma como eu havia feito era toda errada, que eu usei a linha errada, que não era aquele jeito que fazia o ponto, que o enchimento não podia ser daquele jeito, enfim, desmereceu o meu trabalho ali de cabo a rabo, de um jeito que sinceramente eu me senti muito envergonhada e perdi um pouco a vontade de continuar. E olha que eu tô aliviando para vocês aqui as palavras que ela usou, porque ela foi realmente muito cruel e arrogante, principalmente porque sabia que estava falando como iniciante na técnica. E talvez você pense assim, isso não é motivo para se abalar, era só um amigurumi, eu nem vivia daquilo. Mas por ser iniciante, gente, eu sinceramente não estava preparada. E por alguns meses eu fiquei remoendo ali aquela crítica destrutiva e eu cheguei realmente a acreditar que o amigurumi não era para mim. Eu lembro até hoje que eu senti muita raiva dessa artesã, porque para defender a autoridade dela no assunto, ela não mediu palavras para me diminuir. E pior, ela fez isso publicamente. Bom, os dias foram passando e então eu comecei a refletir. Agora eu estava mais livre daquela raiva que eu tinha sentido naquele momento, então eu comecei a refletir sobre as críticas que ela me fez. Se ela tinha razão na crítica, tecnicamente pode até ser que sim,
mas instruir da forma como ela falou, certamente não. Definitivamente, a única coisa que aquela artesã me ensinou foi como não tratar outras artesãs, principalmente aquelas que são iniciantes. Porque mesmo que não haja intenção, uma simples frase pode destruir totalmente o sonho de uma outra pessoa. E foi nessa hora que a chave virou para mim. Afinal, quem não tinha gostado do amigurumi era ela. Eu tinha amado fazer. Não fazia o menor sentido eu desistir. E aquela era apenas a primeira peça. Ainda tinha muita coisa para aprender e evoluir. E a partir do momento que eu entendi isso, eu fiz as pazes comigo mesma e corri atrás, estudei, aprendi novas técnicas, me aprimorei a cada trabalho. E hoje já são mais de 10 anos confeccionando amigurumis de alto valor, cada vez mais lindos e encantadores. A girafinha, então, se multiplicou e junto com ela vieram leõezinhos, ursinhos, cachorrinhos, gatinhos, macaquinhos e bonecas. Muitas bonecas. E olha, agora eu vou falar com vocês do fundo do meu coração. De tudo isso que eu fiz, eu sempre tive um carinho especial pelas bonecas. Isso porque, se você reparar bem, você vai perceber que por mais que os outros brinquedos e personagens encantem, as bonecas são as únicas que constroem uma memória afetiva real, que a criança leva pela vida toda e nunca se esquece. E foi naturalmente que aos poucos começaram a surgir ali os pedidos de personalização. Ah, Paty, eu queria essa bonequinha, mas com cabelinho cacheado nas pontas, tem jeito de fazer? Tem como mudar a roupinha e fazer um vestido igual o que está nessa foto aqui? Dá para fazer parecida com a princesa desse filme novo que está no cinema? Tudo daí para mais em detalhes. E eu aceitava tudo. O problema é que naquele tempo eu não tinha ainda um método prático para poder fazer isso. O jeito que eu fazia era o jeito que todo mundo fazia. Eu acessava a internet, jogava lá no Google, no Pinterest, as receitas que eu estava precisando e ficava horas ali tentando encontrar 3 ou 4 receitas que juntas resolvessem a minha encomenda. Base, roupa, cabelo e outros detalhes. Cada um vinha de uma fonte diferente. Alguns gratuitos, mas a maioria pagos. E por causa disso, o que acabava acontecendo era que mesmo cobrando um preço bacana pelas minhas bonecas, a maior parte do meu lucro ficava lá na compra das receitas. Algumas até dava para usar de novo, mas teve várias que eu usei só uma vez. Fora o tempo que eu tinha que me dedicar para ficar testando fios e as próprias receitas para poder dar certo na hora de juntar tudo na única boneca. Ou seja, eu tinha um custo de produção altíssimo e um lucro mínimo em cada boneca. Muito trabalho e pouco dinheiro no fim do mês. É familiar para você essa história? Talvez você viva essa mesmíssima realidade hoje e não está sabendo onde está o seu problema. Então vai ouvindo aí. As encomendas, elas aumentavam cada dia mais e eu comecei a ter urgência em encontrar uma solução que fosse mais rápida e econômica. Eu precisava de uma forma de trabalho simples, prática, de baixo custo e que me trouxesse alto lucro. Era audaciosa? Talvez, mas eu resolvi eu mesma ir atrás desse objetivo porque não encontrei nada que atendesse ao que eu precisava. E foi num momento de resgate de vivências que veio a inspiração definitiva para o que depois se tornou o meu método Amigurumi 10X. E se você é da minha geração, com certeza você vai se lembrar dessa bonequinha aqui, ó, tão popular na nossa infância. É uma bonequinha de papel que era vendida em forma de livrinho nas bancas de revista, onde a gente destacava a boneca e as roupinhas e os acessórios também e ficava ali, ó, brincando de montar ali os mais diferentes looks. Eu não sei você, gente, mas eu amava brincar com essa bonequinha. E foi exatamente essa boneca da minha infância que me inspirou a criar uma base de boneca em amigurumi que permitisse infinitas combinações. E por isso resolveria todas as encomendas que eu recebesse. E nossa, sério mesmo, ter conseguido atingir esse meu objetivo me trouxe uma sensação de liberdade indescritível. A partir daquele momento eu não ia mais ficar horas na internet correndo atrás de receita. Eu não ia mais ter que gastar parte do lucro das minhas vendas comprando cada uma delas. E eu não ia mais ter que ficar achando jeito de adaptar pedaços de receita para conseguir montar uma boneca inteira. Eu tinha acabado de estruturar uma solução completa que resolvia tudo isso. E melhor ainda, tornava a minha produção mais fácil, mais simples, prática, econômica e, consequentemente, muito mais lucrativa. Essa economia de tempo que o método proporciona me deu condições de atender o triplo de pedidos que eu conseguia atender antes. Dos 10 até 20 dias que eu levava às vezes para produzir uma única boneca, antes do método, o meu tempo de produção caiu para cerca de 10, 12 horas cada boneca. Conseguir atender o seu cliente num prazo menor que o da sua concorrência faz toda a diferença na decisão dele
na hora da compra. Então você deve imaginar a diferença que esse tempo de produção fez nas minhas vendas. Eu passei de 10 dias para 10 horas. É uma bela diferença, você não acha? E eu te conto que não tem sensação melhor do que perceber que você acertou na escolha e que, ao contrário do que muita gente pensa, é possível sim construir um negócio de verdade com a Amigurumi. Descobrir que era tudo mentira quando diziam essas sandices, que artesanato é coisa para quem não deu certo na vida, ou artesanato não dá dinheiro, ou pior ainda, artesanato não é trabalho e artesão não é profissão. E foi toda essa jornada que me trouxe até aqui hoje. Um dia eu também me encantei pelos amigurumis e mais ainda pelas bonecas personalizadas em amigurumi. E eu sempre penso o seguinte, um conhecimento que é guardado só pra gente perde o seu valor. E por pensar assim, foi que eu resolvi compartilhar tudo isso com amigurumeiras como você, que como eu lá atrás ama o que faz, é apaixonada pelo amigurumi e quer muito ter renda extra com o amigurumi. E é por isso que eu fiz esse convite especial para você participar dessa semana comigo, para que eu possa te mostrar esse caminho para fazer e vender bonecas personalizadas e encantadoras de alto valor em amigurumi com o meu método exclusivo, que é o método Amigurumi 10X. E agora eu vou ser bem sincera com você. Para você conseguir ter resultados como os meus e os das minhas alunas, existem alguns erros que são fundamentais que você primeiro pare de cometer. Só assim você vai conseguir ter resultados como os meus, das minhas alunas e até resultados melhores, fazendo e vendendo bonecas personalizadas de alto valor. E olha, são erros que ninguém te conta, mas que eu vou te revelar aqui, porque eu queria muito que alguém tivesse me contado isso lá atrás no meu começo, porque eu teria tido resultados muito mais rápido. Então vamos lá. O primeiro grande erro é acreditar que o amigurumi mais do mesmo, igual ao de todo mundo, sem diferencial, é mais fácil de fazer e vender. Você quer fazer um amigurumi e também quer vender esse amigurumi para ter sua renda extra. Daí o que você faz? Você entra na internet e começa a pesquisar algumas receitas de amigurumi. Eis que você encontra algumas que você acha ali bonitinhas e porque você achou bonitinha, você pensa que as outras pessoas também vão achar e vão querer comprar de você. Acertei? Eu sei que sim, porque eu também pensava dessa forma. Quando eu comecei, também acreditava que se eu fizesse aquele feijãozinho com arroz ali, aquele amigurumi mais basiquinho, a venda seria mais fácil e o sucesso viria naturalmente. Eu também achava que era só escolher a tendência da vez, reproduzir direitinho a receita e pá, tava tudo certo. E é fácil cair nessa armadilha, principalmente se você é iniciante, porque o fato de você ter tudo mastigadinho ali só para você executar, traz uma certa segurança. Essa mentalidade limita totalmente a sua criatividade e pior ainda, te deixa mais longe do que realmente vai fazer a diferença na conquista da renda extra que você tanto quer. O que parece ser um caminho fácil, na verdade, torna tudo muito mais difícil, porque vamos ser sinceros, qualquer pessoa que tem acesso à internet pode achar a mesma receita que você está usando e fazer o mesmo amigurumi sem tirar nem pôr, não é verdade? Agora pensa aqui comigo. Como você pretende cobrar um preço justo se tem outras 30 amigurumeiras vendendo a preço de banana para ganhar no preço? Como que você pretende mostrar para o seu cliente que o seu amigurumi tem diferencial se tem outras 30 amigurumeiras oferecendo um produto igualzinho ao seu, até nas cores e nos detalhes? Por que o cliente escolheria você nesse cenário? Ou seja, fazer mais do mesmo dificulta a sua precificação, não traz diferencial, não te torna memorável e torna as suas vendas quase impossíveis ou as coloca sujeitas à sorte. Se você vencer ali no unidunité do seu cliente, você vende. Ou seja, o mercado está saturado sim de coisas iguais. E isso dificulta sim as suas vendas. O cliente não dá valor mesmo, porque na corrida por preço, sempre tem aquela sem noção que desvalorizam todo o conjunto e jogam o preço lá embaixo e fazem o cliente pensar, por que eu vou pagar R$200 no dela se tem uma outra vendendo igualzinho ali por 120? E é exatamente essa realidade que você deve estar vivendo hoje que vai te fazer acreditar que amigurumi não dá dinheiro, que já tem muita gente fazendo, que a concorrência é desleal, que é impossível viver de amigurumi e por aí vai. Eu tenho certeza que essas frases passam o tempo todo aí na sua cabeça e você tem aí na sua casa um armário repleto de amigurumis que só fazem te deixar frustrada e triste.
E olha só, a gente sabe que existem tipos diferentes de clientes no mercado dos amigurumis. E uma coisa é fato, o cliente que busca amigurumi básico mais do mesmo também está disposto a pagar o básico. Esse é aquele tipo de cliente que chora desconto, que reclama do preço, que põe defeito para diminuir o valor e por aí vai. Por outro lado, existe um outro tipo de cliente que não quer produto. O que ele quer vai muito além. Ele quer surpreender ao presentear, ele quer emocionar, ele quer algo com significado, um amigurumi único que transmita emoções, que transmita sentimentos. E deixa eu te contar um segredo, aqui só entre nós. Esse cliente é aquele que não pergunta preço, que sabe o valor que tem um amigurumi, que atende esses requisitos e que, se tiver uma boa experiência de compra com você, fideliza e recomenda. Esse tipo de cliente que busca exclusividade e diferenciação, de cara já te exclui das opções dele quando percebe que o seu produto é apenas mais um entre tantos outros iguais disponíveis na internet. É aquele cliente que até pode ser atraído por alguma divulgação sua, mas que já no primeiro contato vai perguntar assim: você faz a bonequinha diferente dessa? Tem como personalizar para ficar parecida com a minha filha? Tem como mudar o cabelo e fazer um penteado igual esse da foto? Aí, se você tá nesse primeiro erro que eu tô te mostrando, você vai ficar inseguro e vai responder: desculpa, mas infelizmente eu não tenho essa receita. Pois é, aí você já perdeu a venda. Essa limitação e essa necessidade de ter uma receita para cada pedido te faz perder oportunidades a curto prazo, que seria o financeiro mesmo, dinheiro no bolso, e a longo prazo, porque você perde a chance de fidelizar esse cliente e garantir vendas constantes. Ano passado, e uma pessoa perguntou, um cliente perguntou, né? Ele falou: se você não faz boneca personalizada? Eu falei: ai, moço, eu não tenho esse curso, eu não tenho essa orientação ainda. Eu não vou dizer para o senhor que eu vou fazer uma coisa que eu não sei. Então, assim, eu falei para ele: eu vou ser sincera com você. Ele falou assim: então tá. Enquanto isso, lá na sua concorrência, que não é boba nem nada, já percebeu o potencial desse tipo de cliente, ela está correndo atrás de coisas novas, exclusivas e garantindo as suas vendas muito mais fácil e muito mais rápido. E vamos combinar uma coisa: para ter resultados diferentes, você precisa agir diferente. Você precisa evoluir. Ficar sempre ali no arroz com feijão pode parecer mais fácil, mas isso não vai te fazer crescer. Não vai te trazer a renda extra que você quer por todos os motivos que eu já listei aqui para você. Enquanto você continuar sendo mais uma na multidão, vai continuar vendo seus amigurumis encalhados no seu armário e seguir nesse ciclo da frustração. E pior, contando moedas, sem ver a cor do dinheiro, que é o que você tanto busca com a venda dos seus amigurumis. Outro erro comum é pensar que a agenda cheia é sinônimo de sucesso. E calma, deixa eu te explicar. O erro é acreditar que a chave do sucesso está em virar madrugadas, trabalhando ali sem parar porque já está cheia de pedido. É lógico, gente, que ter uma agenda cheia deixa a gente muito feliz. A gente batalha muito para viver essa vida. O lance é que muitas vezes isso acontece sem um planejamento e sem organização. E o que era para ser sinônimo de tranquilidade se torna insalubridade. A realidade passa a ser muito trabalho, esgotamento físico e mental e pouco dinheiro no bolso. Você trabalha loucamente e no fim do mês está cansada e frustrada porque parece que o dinheiro dessas encomendas virou ali, ó, fumaça e você nem viu a cor. Continua no mesmo perrengue e sem entender o motivo, já que não parou um minuto só para descansar. Você garante os pedidos na guerra de preços, você lota a agenda sem ter uma noção do quanto você aguenta produzir. Ah, eu não posso perder pedido, eu não posso dizer não para o meu cliente. E na real, você está muitas vezes pagando para trabalhar e acumulando ali lesões que vão aparecer daqui a pouquinho e te tirar definitivamente do mercado, como tendinites, dores de coluna e esgotamento mental. É inevitável, você vai acabar se sobrecarregando e o prazer de fazer amigurumi vai se perder, porque o que era para ser uma atividade gostosa de fazer vai só trazer exaustão e pouco retorno financeiro. Sabe aquelas frases clichê? Ninguém dá valor em amigurumi, ou não dá para viver em amigurumi? Elas mais uma vez vão ficar te perturbando, tentando te convencer que é assim, que é pronto e acabou.
A amigurumeira que pensa apenas em quantidade de pedidos acaba focando em clientes que não percebem o verdadeiro valor do amigurumi. Esse tipo de cliente geralmente dá muito trabalho e muitas vezes só compra uma vez e não volta, porque está apenas em busca de preço e do preço mais baixo. Ou seja, se a concorrente ali da rua de trás fizer mais em conta que o seu, ele te larga e corre para os braços dela sem nem pensar duas vezes. Toda aquela dedicação vai para um público que não entende o valor real do seu amigurumi, que só quer o mais barato possível e nunca reconhece o que realmente tem em mãos. E o que é pior, nessa batalha infinita, você mesma acaba se desvalorizando. Quando a sua mentalidade está voltada para o quanto mais eu fizer melhor, você se transforma em uma espécie de máquina de produção. E o lado humano e criativo do seu amigurumi se perde junto com o seu valor. É uma armadilha que leva muitas amigurumeiras a se tornarem escravas da própria agenda, trabalhando feito loucas para atender pedidos que no fundo nem ajudam a alcançar um faturamento digno. E se você não der um jeito de sair desse ciclo, você só vai piorar, porque quanto mais você enche a agenda desse jeito, mais você acaba reforçando a ideia de que amigurumi é só preço e quantidade, e não um trabalho diferenciado. Você coloca a sua saúde em risco, o seu tempo some e o que sobra é uma lista de encomendas intermináveis, enquanto o seu bolso segue praticamente vazio. O terceiro grande erro é achar que basta saber fazer. É óbvio que saber fazer e fazer bem o seu amigurumi com qualidade e um acabamento de primeira é essencial e faz toda a diferença na escolha do seu cliente. Toda amigurumeira que quer se destacar, vender mais e garantir renda extra todo mês com seus amigurumis deve investir muito e sempre no aprendizado da técnica e treinar, praticar, testar todo santo dia para ficar cada vez melhor. Mas será que só isso é suficiente? Não, e é aqui que está o seu erro. Se o seu objetivo é ter renda extra ou até viver dos seus amigurumis, só saber fazer não basta. E isso é o que poucas entendem. Saber fazer é importante, mas é 50% do caminho. Tem os outros 50% que são essenciais e precisa de muito mais do que técnica. E é aí que está o erro. Achar que ser boa de agulha basta para ter sucesso no mercado de amigurumis, porque por melhor que seja a qualidade do seu trabalho, ele precisa encontrar o cliente certo. E mais do que isso, ele precisa mostrar para o cliente o valor que ele realmente tem. É nesse ponto que muitas amigurumeiras esbarram e elas nem percebem que estão cometendo um erro. Porque sem entender essa outra parte, você pode acabar se frustrando achando que a questão é falta de qualidade, quando na verdade falta estratégia. Você também erra, assim como muitas amigurumeiras por aí, quando acredita que vender é dom, vender é sorte ou vender é privilégio reservado para uma casta superior de amigurumeiras que por algum motivo tiveram a chance de fazer parte desse grupo seleto de vitoriosas. E esse é o ponto que quase ninguém fala. Existe um mito no mercado de que vender é um dom, um talento que algumas amigurumeiras escolhidas têm. A gente olha para aquelas que vendem tudo o que produzem e pensa assim: nossa, elas devem ter nascido com um talento especial, devem ter algo que eu nunca vou ter. Mas será que é isso mesmo? Será que vender é só para quem nasceu com esse jeitinho? Ou será que existe algo além disso? Algo que você também pode aprender? Acreditar que vender é privilégio de poucas é o que impede muita amigurumeira talentosa de crescer de verdade. Quando você se convence de que vender depende de sorte ou de um dom, você começa a duvidar do seu próprio potencial. Você acaba sabotando o seu próprio crescimento, ficando presa nessa ideia de que vender não é para mim. E isso, minha amiga, é o que faz muita amigurumeira desistir. Porque não importa o quanto você invista na sua técnica, quantas horas passe aperfeiçoando cada detalhe dos seus amigurumis, se você não entender essa outra metade, o lado estratégico da coisa, você vai continuar se sentindo invisível no mercado de amigurumis. E quando você entende que não basta saber fazer, tudo muda. Você percebe que o sucesso não é só questão de sorte e começa a enxergar as possibilidades que estavam escondidas. Por isso, fica aqui comigo, porque nessa semana eu vou te mostrar como transformar essa mentalidade e finalmente fazer do seu trabalho um amigurumi de alto valor e uma fonte de renda de verdade.
Inclusive, na nossa aula 2, que vai acontecer na próxima quarta-feira, eu vou trazer algumas dessas estratégias em detalhes para você. Não perde de jeito nenhum, porque será uma aula cheia de ideias para você começar a enxergar a luz no fim do túnel e perceber sim, que existe sim um grande potencial no seu ateliê de amigurumis. E agora vamos iniciar o nosso projeto. E eu também tenho certeza que ao final das aulas, além de sair com o projeto pronto, você ainda vai descobrir muitos detalhes da técnica que você acaba errando sem perceber, ou porque ainda não sabia como fazer. Bora lá! O tema dessa primeira semana Amigurumi 10X de 2025 é a Alice no País das Maravilhas. E eu escolhi esse clássico da literatura para abrir o nosso ano, não é só porque ele tem personagens lindos para serem reproduzidos em amigurumi, mas principalmente porque cada um desses personagens tem características e significados que tem muito a ver com você, amigurumeira, que está aqui comigo hoje. Hoje, assim como a Alice, no início da história, você está entrando em um mundo novo, diferente do que você já conhecia antes. O mundo do empreendedorismo com amigurumi. E nesse mundo você vai encontrar, ou já deve ter encontrado, alguns personagens que te acham louca por acreditar e querer viver do seu artesanato, e outros que julgam e vão te chamar de blogueirinha, vão te criticar e às vezes até te ridicularizar pela sua escolha. Quantas vezes você não se sente uma Alice, não é mesmo? Porém, existem aprendizados valiosos também, como o do chapeleiro louco que diz: a única forma de alcançar o impossível é acreditar que é possível. Aqui, ele incentiva a Alice a desafiar as supostas limitações. Ele é inspirador. Ele a lembra de que ao manter o foco no objetivo e na superação dos obstáculos, tudo se torna possível. Outro personagem icônico é o coelho branco, que eu escolhi para ser o amigurumi que vamos crochetar juntas. Aqui eu chamei ele de Lewis, em homenagem ao autor da obra, Lewis Carroll. Esse coelhinho fofinho, elegante e super versátil aqui, sem costura e super fácil de fazer. Até quem está começando agora a fazer amigurumi vai conseguir fazer tranquilamente. Ele é o toy da nossa heroína e nas próximas aulas eu converso mais com você sobre a personalidade dele. Nesse formato, ele é um agregador de valor capaz de multiplicar o lucro na venda da boneca. A boneca sozinha, com toda a sua riqueza de detalhes, ela já é um amigurumi de alto valor e pode ser vendida em média por R$250. Agora, acompanhada do Lewis como toy e complemento do tema, o seu valor pode chegar até R$400. Ele ainda consegue sair do tema e encontrar novas oportunidades como agregador de valor. Pensa só nas infinitas ideias para a Páscoa, uma das datas comerciais mais importantes do ano. Você já pensou uma boneca de alto valor personalizada no tema de Páscoa, com o Lewis enriquecendo o combo? Sem dúvida, ele é um amigurumi bem versátil, como o método Amigurumi 10X ensina. 10 vezes mais possibilidades de venda e lucro e sucesso na certa. E é muito importante você seguir direitinho esse passo a passo que vamos começar hoje e finalizar nessas 3 aulas da semana Amigurumi 10X, para você conseguir fazer o projeto completo e também entender a lógica por trás do método Amigurumi 10X, que é o que realmente vai fazer com que você consiga transformar o seu amigurumi em uma fonte de renda de verdade. No fim dessas 3 aulas, você vai saber direitinho qual o caminho para fazer e vender bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi com um método simples e exclusivo, que é o método Amigurumi 10X. Vamos começar então pelas ferramentas. O que você vai precisar? Uma agulha de crochê compatível com o fio que a gente vai usar e já eu vou te ensinar como que você vai ver isso. Uma tesourinha simples, um marcador de pontos, que se for difícil de encontrar aí na sua região, você pode substituir por um fiozinho de linha de outra cor ou até mesmo um clipe de papel. Outra ferramenta que vamos precisar é de uma agulha de tapeceiro para costurar as orelhas e o rabinho e fazer alguns acabamentos. Todas as outras partes do coelhinho são sem costura. E para fazer o Lewis, você pode usar o fio que você tiver em casa ou for mais fácil de encontrar na sua cidade. Nesse projeto, eu fiz questão de usar um fio totalmente diferente do habitual, para vocês verem que não existe uma regra. Eu estou usando aqui, ó, o fio molê na cor branco.
É um fio mais grossinho, com uma textura de lã e que pode ser facilmente substituído por qualquer outro que você tiver. Eu usei também aqui os fios amigurumi e o fio encanto na roupinha. A ideia é mostrar a riqueza da combinação de texturas de fios diferentes na mesma peça e trazer maior liberdade de criação para vocês. E como eu disse no começo que a agulha de crochê deve ser compatível com o fio, para você saber isso, você precisa olhar o rótulo do seu fio. Tem esse desenhinho aqui, ó, vai ter um desenhinho de agulha de crochê e essas duas agulhas são agulhas de tricô. Então, aqui no rótulo, você vai olhar a numeração. Então, para agulha de crochê, o fabricante aqui está sugerindo para o fio molê de 2,5 milímetros a 4 milímetros. Mas como que eu vou saber, então, se eu compro o menor, se eu compro o maior ou se eu compro um número intermediário? Aí, você vai tomar a tensão do seu ponto como base. Então, se você tem o ponto muito apertado, prefiro uma numeração maior e vice-versa. A escolha da agulha, ela é um grande erro que muitas amigurumeiras cometem e compromete o trabalho. Por quê? Porque o seu ponto não fica legal. Se você usar uma agulha muito grossa, o ponto fica muito aberto e o enchimento vai aparecer. Ou então, ao contrário, uma agulha muito fina que pode dificultar na hora de fazer o crochê e deixar o trabalho muito rígido, dificultando a modelagem na hora que a gente faz o enchimento. E outro material que a gente vai usar vai ser um par de olhinhos de segurança, que são esses olhinhos aqui, olhinho com trava de segurança de 9 milímetros, que você vai aprender a aplicar no decorrer das aulas. E hoje em dia eles são facilmente encontrados em qualquer armarinho ou pela internet. E se ainda assim você tiver dificuldade para encontrar, você pode substituir por um olhinho bordado, por um olhinho pintado com tinta de tecido ou mesmo colado. Eu usei aqui também um coraçãozinho com trava de segurança para esse detalhe aqui da roupinha. E você pode também substituir por um coraçãozinho cortado no feltro ou em crochê mesmo. E usei também esses óculosinhos super fofos aqui, ó, que você pode também encontrar de vários modelos diferentes na internet. E por fim, nós vamos precisar de fibra siliconada para enchimento, que é outro material que você encontra facilmente em armarinhos ou na internet. E durante a nossa prática, eu vou te ensinar a fazer um enchimento perfeito, porque essa etapa é de extrema importância para a gente ter um amigurumi de qualidade. É o enchimento que modela e que dá estrutura para o amigurumi, por isso não pode fazer de qualquer jeito. Então, bora lá! Agulha e fio na mão. Bora começar a crochetar o nosso coelhinho. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer os bracinhos, as perninhas, as orelhas do Lewis e também a gola da roupinha. E não perde de jeito nenhum a nossa aula 2, que vai ser na próxima quarta-feira, onde daremos sequência à nossa receita. Você precisa assistir esse mini curso completo, as 3 aulas para conseguir concluir o seu coelhinho. Então, vamos começar pelo bracinho. Eu tô usando aqui a agulha de crochê número 3,5 e o fio molê na cor branco. Então, vamos começar com o anel mágico. Como que eu vou fazer o anel mágico? Ó? Vou deixar a pontinha do fio pra frente aqui dos meus 2 dedos, seguro aqui com o meu dedão. Vou dar uma volta nos meus 2 dedos e essa volta eu vou fazer um X, eu vou cruzar aqui por cima. Viro a minha mão e tenho 2 linhas paralelas. Vou introduzir a minha agulha por baixo da primeira linha, vou pescar a segunda linha, ó, pesquei, a minha agulha virou, faço uma volta no sentido horário e laço o fio para dentro dessa voltinha. Tá feito o meu anel mágico. Então, aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2... e 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico, ajusto o anel, deixo bem fechadinho. E a minha próxima carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma sequência de aumento e um ponto baixo e vou repetir 3 vezes. Então, no meu primeiro ponto baixo aqui do anel mágico, eu faço o meu primeiro ponto e vou marcar com o meu marcador, que esse aqui é o meu primeiro ponto.
Nesse mesmo ponto, eu vou fazer um aumento, ou seja, são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, faço o meu aumento. E vou fazer agora um ponto baixo sozinho no próximo ponto. Primeira repetição. Segunda repetição, faço um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E faço um ponto baixo sozinho. Segunda repetição. Última repetição, aumento. Eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo buraquinho, no mesmo ponto de base. E um ponto baixo sozinhos. Fiquei com um total aqui agora de 9 pontos no meu trabalho. Agora, da carreira 3 até a carreira 12, eu vou repetir esses 9 pontos. Então, serão 10 carreiras de 9 pontos. E aqui tem um pulo do gato que eu uso bastante no meu método e com as minhas alunas. Se eu vou fazer 10 carreiras, só cortar esse... Se eu vou fazer 10 carreiras de 9 pontos baixos, para eu não ter que a cada carreira tirar marcador, colocar marcador, eu faço uma multiplicação. Então, 10 carreiras vezes 9 pontos em cada carreira dá um total de 90 pontos. Então, eu faço esses 90 pontos direto, sem precisar do marcador. Se você se sentir insegura, pode usar o marcador, não tem problema nenhum. Ó. Eu vou só seguindo aqui, ó. 1, 2... 3, 4, vou fazendo ponto sobre ponto aqui, ó, 5, até dar o total de 90 pontos. Então, eu vou finalizar e volto para a gente continuar. Muito bem, aqui eu finalizei as minhas 10 carreiras, ó, de 9 pontos baixos. E agora, para finalizar o bracinho, eu não vou encher esse bracinho com fibra siliconada, ele vai ficar assim mesmo, sem enchimento. E para finalizar, eu vou dobrar no meio, aqui, ó, vou achatar aqui em cima, dobrar no meio, e vou costurar crochetando. Então, eu pego um ponto de um lado e um ponto do outro. Eu faço esse sanduichinho aqui no meu trabalho e vou unir, fechar essa abertura com 4 pontos baixos. Então, um pontinho de cá, um pontinho de lá, 2, um pontinho de cá com um de lá. É só atravessar a agulha de um lado para o outro, ó. 3. E meu último pontinho aqui. 4. Fechei a abertura com 4 pontos baixos. Faço uma correntinha para arrematar e corto com fiozinho curto, porque não vai ter costura. Muito simples, muito fácil. Tá pronto o bracinho do nosso coelhinho. Aí, você vai fazer 2 peças iguais. Então, pausa esse vídeo e faz de novo o outro bracinho, tá? Muito bem, feitos os 2 bracinhos, agora a gente vai fazer a orelhinha do coelho. Então, com o mesmo fio, com a mesma agulha 3,5, eu vou fazer o anel mágico. Só que agora, no meu anel mágico, eu vou começar com 4 pontos baixos. Então, fiz o meu anel mágico, vou fazer 4 pontos baixos no meu anel. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos baixos no meu anel mágico. Ajusto o anel e a minha próxima carreira eu vou fazer uma sequência de aumento e um ponto baixo, repetindo 2 vezes. Então, venho aqui no meu primeiro ponto, ó. Faço o meu primeiro ponto, marco o primeiro ponto com o meu marcador. Nesse mesmo pontinho, eu faço mais um ponto baixo, que é o meu aumento. E vou fazer um ponto baixo sozinho no próximo ponto. Minha primeira sequência. Próxima sequência, um aumento no ponto seguinte. E um ponto baixo sozinho no meu próximo ponto. Pronto, agora eu tenho um total de 6 pontos no meu trabalho. Próxima carreira, eu vou fazer uma sequência de novo de aumento e um ponto baixo, só que agora eu vou repetir 3 vezes. Então, eu tiro meu marcador, faço o meu primeiro ponto, marco novamente.
Nesse primeiro ponto, eu já faço um aumento, então faço mais um ponto nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo sozinho no meu ponto seguinte. Próxima sequência, mais um aumento. E um ponto baixo sozinho. E minha última sequência, mais um aumento. E um ponto baixo sozinho no meu último ponto. Próxima carreira, agora eu tô com um total de 9 pontos, eu vou fazer uma sequência de aumento e 2 pontos baixos sozinhos. Então, faço meu primeiro ponto, marco com o meu marcador, e vou fazer agora mais um ponto aqui para fazer o aumento, e um sozinho, 2 sozinhos, mais um aumento, e um sozinho, 2 sozinhos, mais um aumento, são 2 no mesmo buraquinho, e 1 e 2 sozinhos. Muito bem, então agora eu tenho um total de 12 pontos no meu trabalho. Agora, com 12 pontos no meu trabalho, eu vou fazer 8 carreiras de 12 pontos. Então, eu vou fazer as 8 carreiras e vou voltar para a gente finalizar. Então, é ponto sobre ponto, do mesmo jeito que a gente fez lá no bracinho. Meu primeiro ponto tá aqui, marco o primeiro ponto e vou fazer 8 carreiras de 12 pontos. Quem quiser fazer direto, sem o marcador, são 96 pontos diretos, tá? Então, eu vou fazer essas 8 carreiras e volto para a gente finalizar. Muito bem, aqui eu fiz as 8 carreiras de 12 pontos, então ficou desse jeito aqui. E da mesma forma que no bracinho, a gente não vai colocar fibra, a gente vai dobrar e vamos fechar a abertura aqui com 6 pontos baixos, ó. 1. É só atravessar a agulha de um lado para o outro, pegando um pontinho de cada lado, ó. 2. 3. 4, 5 e 6. Então, fechei, faço uma correntinha para arrematar. E aqui eu posso deixar um fiozinho longo, porque aqui eu vou costurar depois a orelhinha. Só a orelhinha que ela é costuradinha. Então, deixa um fiozinho um pouquinho mais longo aqui, uns 30 centímetros é suficiente. Tranquilo. Então, da mesma forma que no bracinho, você vai pausar o vídeo agora, vai voltar e vai fazer a segunda orelhinha do coelhinho e volta pra gente dar sequência. Muito bem, então agora a gente vai fazer a perninha do coelhinho. Então, a gente começa aqui com o mesmo fio molê branco, com a mesma agulha 3,5. A gente vai fazer o anel mágico e vamos começar com 6 pontos no nosso anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos no meu anel mágico. Ajusto o anel e minha próxima carreira vai ser uma carreira com 6 aumentos. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada pontinho da carreira de base. Faço o meu primeiro, marco com o meu marcador e sigo fazendo os meus 6 aumentos. 1, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e sexto e último aumento. Aqui eu vou crochetando junto o meu fiozinho do anel mágico ali para poder fazer o arremate já. Muito bem, nossa próxima carreira agora, a gente vai fazer uma sequência de aumento
e 3 pontos baixos. E a gente vai repetir essa sequência 3 vezes. Então, a gente tá com um total de 12 pontos. A próxima carreira é aumento e 3 pontos baixos, repetindo 3 vezes, a gente vai ficar com um total de 15 pontos no nosso trabalho. Então, fiz meu primeiro ponto e marquei, já faço um aumento nesse primeiro ponto. E 1, e 2, e 3. Aumento. E 1, e 2, e 3. E a minha última sequência, aumento, e 1, e 2, e 3. Estou com um total de 15 pontos agora no meu trabalho. Aí, agora, com esses 15 pontos, eu vou fazer 5 carreiras de 15 pontos. Então, da carreira 4 até a carreira 8, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, 15 pontos. Quem quiser fazer sem marcador, você vai fazer uma sequência de 75 pontos direto, tá? Então, eu vou fazer e volto pra gente terminar. Muito bem, aqui eu finalizei a primeira perninha, então eu fiz aqui as 5 carreiras de 15 pontos baixos. Essa primeira perninha eu vou arrematar, então eu venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o fiozinho curto para arrematar. A segunda perninha que eu fizer, eu não vou arrematar porque eu vou dar sequência depois fazendo o corpinho. Ainda não vou colocar o enchimento, tá? Vai ficar abertinho assim. Quando a gente estiver fazendo o corpinho, a gente faz o enchimento, tá bom? Então, por enquanto, vai ficar assim. Faço a segunda perninha sem arrematar. Então, agora, a gente vai fazer a golinha da roupinha do coelhinho. Essa golinha aqui, ó. Você pode fazer ela só no fio amigurumi, se você preferir, tá? Eu usei aqui o amigurumi combinado com fio encanto para dar uma diferencinha de textura, para ele ficar com uma diferença de textura aqui e dar essa brincadeirinha legal. Mas se você preferir ou tiver difícil de usar, você pode usar só o fio amigurumi ou qualquer outro fio que você tenha à sua disposição. Então, eu vou usar aqui agora fio duplo, ó. Um fio do amigurumi e um fio do encanto. Os 2 fios juntos. E para fazer essa golinha, a gente vai trabalhar em carreira de vai e volta. E todas as carreiras, elas vão ser feitas no BLO do ponto. O que é o BLO do ponto? É a alcinha de trás do ponto. Então, vamos começar e você já vai entender. Vou fazer aqui agora um nó corrediço, a mesma agulha 3,5, tá? E vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa primeira carreira eu vou trabalhar normal, né? Não vou fazer em BLO da correntinha, eu vou trabalhar normal na minha base da correntinha. A partir da segunda carreira, a gente já começa a trabalhar no BLO. Então, agora eu vou voltar fazendo o seguinte, conto a primeira correntinha, na segunda, eu introduzo a minha agulha e vou fazer um ponto baixo e na próxima, mais um ponto baixo. Nas duas seguintes, agora eu vou fazer 2 meio ponto, então eu laço a minha agulha, introduzo na correntinha, um meio ponto, laço de novo, introduzo na correntinha, meu segundo meio ponto. E nos 2 últimos pontos, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, introduzir na correntinha, faço um ponto alto e novamente na próxima faço mais um ponto alto. Gente, muita atenção, porque a gente está usando fio duplo, então faz devagarzinho, não precisa ter pressa, faz devagarzinho, pelo menos o começo, para você pegar direitinho como que é feito o ponto e depois você pode acelerar um pouquinho mais, mas no começo faz bem devagarzinho, entendendo o que você está fazendo e depois você pode acelerar um pouquinho mais. Beleza, vai ficar esse desenho aqui, ó, ele fica menorzinho do lado de cá, maiorzinho do outro lado, porque aqui a gente começou com ponto baixo, aqui com ponto alto. Então, se eu estou
com a minha agulha do lado do ponto alto, eu vou fazer então duas correntinhas para virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho. E agora eu vou trabalhar em BLO. O que é o BLO? Aqui no meu ponto, ó, ele forma esse Vzinho. Você olhando por cima, você vai ver que ele forma esse Vzinho. O BLO é essa alcinha de trás aqui do ponto. Então, em vez de eu pegar o Vzinho inteiro, introduzir a agulha aqui nesse buraquinho e pegar o Vzinho todo, eu vou introduzir no meio do V e vou pegar só a alcinha de trás. E aqui eu vou acompanhar o meu ponto. Então, se eu tenho 2 pontos altos aqui na base, eu vou fazer, então, 2 pontos altos aqui em cima, ó, igualzinho. Um ponto alto e o segundo ponto alto. Os próximos são 2 meio ponto. Então, vem no BLO, um meio ponto e mais um meio ponto. E finalizo com 2 pontos baixos, tudo no BLO do ponto. Primeiras carreirinhas, às vezes a gente se confunde um pouco, mas depois que pega o jeito, como são muitas carreiras, você já vai sabendo a lógica do desenho do trabalho. Então, aqui, ó, agora eu tô desse lado aqui que eu terminei com ponto baixo. Se eu terminei com ponto baixo, é uma correntinha e viro o meu trabalho. E eu vou seguir fazendo esse desenho. Então, eu vou seguir fazendo. Agora, ponto baixo, ó, tudo no BLO. 2 pontos baixos, 2 meio ponto alto e 2 pontos altos. Terminei em ponto alto, 2 correntinhas, vira e começa em ponto alto. Terminei em ponto baixo, 1 correntinha, vira e começa em ponto baixo. Então, agora eu vou seguir fazendo dessa forma por 25 carreiras, desse jeitinho, do mesmo jeito. Então, aqui a gente fez 1, 2, 3 carreiras. Eu vou seguir agora até a carreira 25. Ó, muito bem, então aqui eu fiz as 25 carreiras, ele vai ficar nesse formatinho aqui. Depois a gente vai colocar no pescocinho do coelhinho, ó. Vamos prender aqui em cima e aí ele vai ficar... Vai fazer a golinha direitinho, tá? O que a gente vai fazer agora só para dar um acabamento? Agora a gente segue até essa parte do meio fazendo ponto baixo e vamos fazer uma carreira de ponto baixo aqui só para fazer o acabamento. Então, aqui eu faço uma correntinha normal, faço um ponto baixo em cada um, ó. 2, 3 normal, tá? Sem ser BLO. 4, 5 e 6. Aqui na quina, eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo buraquinho, só para eu poder virar o meu trabalho. E aqui a gente vai fazendo um ponto baixo em cada carreira. Como que eu sei onde é a carreira? A gente tem uma carreirinha aqui que é mais alta e a gente tem uma que é mais baixa. Então, é só eu fazer um ponto baixo no topo da carreirinha alta e um ponto baixo na carreirinha baixa, um ponto baixo na carreirinha alta e um ponto baixo na carreirinha baixa. E sigo fazendo assim por toda a volta e aí tá finalizado. Aí é só a gente separar depois as peças aqui. A gente vai ter 2 orelhinhas, 2 bracinhos, as 2 perninhas, sendo que a segunda a gente não vai arrematar, e a golinha. Vamos deixar tudo separadinho que nas próximas aulas elas vão começar a se juntar. E hoje você deu o seu primeiro passo rumo ao sucesso com as bonecas personalizadas de alto valor e amigurumi. Vamos ver tudo que você aprendeu hoje? Nessa aula você começou a entender que é possível começar a ter uma excelente renda vendendo bonecas personalizadas em amigurumi de alto valor, com o método Amigurumi 10X, que é simples, rápido e exclusivo. Você pode conferir os meus resultados financeiros a partir da aplicação do método e também os depoimentos de outras amigurumeiras que fazem bonecas personalizadas e às vezes sem nem oferecer, as pessoas pedem para comprar porque se encantam. Você viu os 3 principais erros que as amigurumeiras cometem tentando ter renda com amigurumis e que você precisa parar de cometer se você quiser ter sucesso
renda extra e ser uma amigurumeira de alto valor. E por fim, nós demos início ao nosso projeto, usando algumas técnicas do método Amigurumi 10X, e eu também te mostrei alguns erros que são comuns na técnica e que você precisa ajustar para ter um amigurumi de alto valor. E agora, mesmo depois de tanto aprendizado, você deve estar aí pensando: Patrícia, mas qual que é o jeito certo para poder fazer e vender bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi? Muito bem, para ter essa resposta, você não pode perder a segunda aula da Semana Amigurumi 10X, que vai acontecer na próxima quarta-feira, porque lá eu vou te mostrar as estratégias certas que a maioria das pessoas que fazem bonecas em amigurumi não sabem, mas que são a chave para você que está entrando no mundo das bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi em busca da sua tão sonhada renda extra. Vai ser uma aula de explodir a cabeça de verdade, porque são estratégias daquelas que você vê e pensa: caramba, por que eu não pensei nisso antes? E você não pensou exatamente porque você está seguindo a mesma trilha de todo mundo, olhando para as mesmas oportunidades de sempre e encontrando uma dificuldade imensa para se diferenciar e atrair o seu cliente certo. Eu quero, na aula 2, te tirar desse lugar comum e te mostrar um oceano azul de possibilidades que eu te garanto tá longe da sua concorrente perceber. A menos que, se assim como você, ela tá esperta e tá aqui também participando com a gente da Semana Amigurumi 10X. E você vai não só conhecer esse novo caminho, mas também o passo a passo para aproveitar essa oportunidade de ouro da forma mais eficiente. Ou seja, vai conhecer as estratégias de venda que definitivamente vão colocar o seu ateliê de bonecas personalizadas nos trilhos rumo ao sucesso real, que você vê muitas amigurumeiras por aí conquistando e até agora você não sabia como fazer. Você vai realizar o seu sonho de trabalhar no conforto da sua casa, fazendo o que você ama fazer e ainda garantir uma boa renda no fim do mês para acertar a sua vida e realizar os seus desejos da sua família. Ah, e se você ainda não está no grupo exclusivo do WhatsApp, eu preciso que você clique neste botão que está aparecendo aqui na página ou no link que está na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube, para poder participar. É nesse grupo que eu vou enviar os avisos sobre as aulas, o formulário para participar do sorteio e outros materiais. É essencial que você esteja lá durante toda essa semana. Então eu te vejo aqui na próxima quarta-feira, no horário que está aparecendo aqui na tela, para a segunda aula da Semana Amigurumi 10X. E eu tô curiosa para saber o que você mais gostou da nossa aula de hoje. Qual foi o seu maior aprendizado? Então, assim que a aula acabar, desce um pouquinho aqui na página e vai ter um espaço dedicado para você me contar o que você mais gostou. E é claro, se você tiver alguma dúvida, também pode deixar a sua pergunta. Eu tô comprometida em ler e responder o maior número de comentários possível. Beijo grande para você, um abraço de urso e até a próxima quarta. Operei, né? Aí eu já sabia fazer a corrente. Aí eu operei. No que eu operei, fiquei de resguardo em cima da cama. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer sem poder fazer nada? Aí eu falei com minha filha: ô Ingrid, compra uma agulha, uma linha pra mim, pra ficar fazendo aqui umas besteiras olhando pelo celular. Aí ela foi e comprou pra mim. Aí eu comecei, já sabia a corrente, comecei. Toda boneca, uma outra braça. Toda, sabe? Aí aquela angústia, né? E assim, eu como crocheteira, assim, eu passo. Facilitou, porque com essa base aqui, gente, dá para fazer, né, uma boneca de personagem. Eu vendo muito Emília. Que boneca que você quer, amiga? Eu quero tal boneca. Lá ia eu escrever de novo, anotar de novo. Toda vez era uma receita do corpo. E agora não. Outro detalhe também que eu não posso deixar de falar, que é para você conseguir deixar a boneca ficar em pé, né? Que é difícil. Com a base igual eu fiz o tênis, do jeito que ela explicou o tênis, a solinha, tudo, deu super certo. A boneca para em pé. Eu adorei. Sim, não faço mais boneca sem esse solado. Comecei na época, na verdade, da pandemia. Me apaixonei pelo amigurumi. Fazer a boneca foi muito fácil.
Até então eu não imaginava assim, porque eu fazia mais bichinhos, outras coisas, né? Tava, nossa, muito difícil, muito grande, muitos detalhes, né? Mas com esse método do amigurumi 10X, eu achei muito fácil. É excelente a base para você fazer qualquer personalização nela. Sinto que eu agarro num trabalho e sou capaz de fazer a boneca com aquilo que o cliente me pede e com alguns desafios. Tive uma menina que me pediu uns lábios cor-de-rosa. E eu, meu Deus, lábios cor-de-rosa! Basta agarrar naquilo que nós aprendemos. Não é difícil, não é diferente de fazer uns olhos, fazer uma sobrancelha, fazer um cílio, não é diferente. Só olhar, calma, respira fundo, isto sai. Saiu a boca cor-de-rosa na boneca e ficou linda, ficou muito bonita. Portanto, sim, eu neste momento sinto muita paz e neste momento digo, eu sei fazer bonecas personalizadas. Eu antes não dizia isso. Posso fazer, mas eu não sei se vai sair bem. Agora não, eu faço, eu sei que vai sair bem.